Você pode reorganizar cada área da sua vida, trocar de emprego, mudar de cidade, começar novos hábitos, e ainda assim ver tudo desmoronar e voltar ao ponto exato de onde partiu. Isso acontece quando a transformação é apenas superficial, quando se tenta consertar o exterior sem tocar naquilo que vive dentro de você. Toda tentativa de mudança que ignora o interior está fadada ao retorno, porque a sua vida externa nunca é obra do acaso, ela é o espelho fiel da pessoa que você é por dentro. Talvez você já tenha vivido isso na pele. Começou determinado, o entusiasmo durou semanas, os resultados apareceram, e então, sem aviso, tudo voltou ao que era antes. Você mudou as atitudes, mas permaneceu a mesma pessoa lá no fundo. E a pessoa que você continuava sendo por dentro não demorou a reconstruir, tijolo por tijolo, exatamente a vida que você tentava deixar para trás, como um elástico que estica com esforço e, no instante em que a mão relaxa, retorna à forma original. Napoleão Hill dedicou décadas ao estudo desse fenômeno e chegou a uma conclusão que contraria o instinto da maioria. Ele observou que as pessoas costumam tentar mudar de fora para dentro. Elas trocam o ambiente, modificam a rotina, ajustam as circunstâncias, na esperança de que o mundo novo as transforme. E quase sempre falham, porque estão empurrando a mudança na direção errada. A força mais poderosa não está lá fora, está dentro. O que ele descobriu é que a mudança que permanece, a que não se desfaz com o tempo, acontece no sentido inverso, de dentro para fora. Primeiro se transforma a identidade, a forma como a pessoa se enxerga, aquilo que ela acredita ser. E então, como consequência natural, o mundo exterior se reorganiza para corresponder a essa nova versão de si. A vida não muda antes da pessoa, a vida muda depois da pessoa. Hoje vamos compreender o que acontece quando você decide mudar pela raiz, em vez de apenas podar os galhos. Vamos entender por que a transformação da identidade é a única que resiste ao tempo, e por que todas as outras são temporárias. Vamos percorrer o caminho pelo qual uma decisão tomada lá dentro reorganiza, aos poucos, toda a realidade que te cerca. E vamos perceber que essa verdade é antiga, tão antiga que já estava escrita nas Escrituras, ensinando que a renovação verdadeira nasce da mente transformada, não das circunstâncias rearrumadas. Antes de continuarmos, quero te convidar a escrever agora nos comentários: eu mudo de dentro para fora. Não como uma frase decorativa, mas como a declaração de quem compreendeu que a mudança que dura começa na raiz, na identidade, não na superfície. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino, porque essa transformação se constrói um dia de cada vez. Respire fundo comigo. Enche os pulmões completamente, segure por um instante e solte devagar. Mais uma vez, inspire profundamente, segure, e solte. Sinta os ombros descerem e a mente se abrir para o que vem a seguir. Napoleão Hill chegou a essa compreensão observando um padrão que se repetia em todas as histórias de fracasso que estudou. Ele via pessoas que trocavam de emprego, de cidade, de relacionamento, de aparência, de rotina, buscando uma vida diferente. E via essas mesmas pessoas recriarem, no novo emprego, na nova cidade, no novo relacionamento, os mesmos conflitos, os mesmos padrões, as mesmas dinâmicas que acreditavam ter deixado para trás. Elas mudavam tudo ao redor, mas carregavam consigo o único fator que realmente determina os resultados, elas mesmas. Ele também observou o movimento contrário. Via pessoas que, sem alterar nada externo no início, passavam por uma revolução interna, uma mudança profunda na forma como se viam. E a partir dessa revolução, a vida exterior começava a se reconfigurar por completo, não porque o mundo tivesse mudado primeiro, mas porque a pessoa havia mudado. E uma pessoa diferente toma decisões diferentes, atrai experiências diferentes, constrói uma existência diferente. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, expressa esse princípio com uma simplicidade impressionante.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Repare de onde parte a transformação. Da renovação do entendimento, da mente, do interior. Não da rearrumação das circunstâncias, mas da renovação daquilo que está dentro. A verdadeira mudança, segundo o texto, é um processo que nasce no centro do ser e se expande para fora, começando pela mente renovada, não pelo cenário reorganizado. Vamos agora mergulhar no que acontece quando você decide mudar de dentro para fora, e entender por que essa é a única mudança que dura. Napoleão Hill identificou os elementos centrais desse processo, e vamos examinar cada um deles. O primeiro elemento é a compreensão de que a identidade governa o comportamento. Este é o ponto central de tudo. Napoleão Hill percebeu que a forma como uma pessoa age é quase sempre a expressão de quem ela acredita ser. A pessoa que se enxerga, no fundo, como desorganizada, vai reproduzir a desorganização, não importa quantos sistemas de organização adote. Porque o comportamento sempre se ajusta à identidade. A pessoa que acredita não ter capacidade de prosperar vai sabotar inconscientemente as próprias oportunidades, porque prosperar contradiz aquilo que ela acredita ser. É por isso que tentar mudar o comportamento sem mudar a identidade é tão difícil e tão passageiro. É como segurar um elástico esticado. Você consegue manter um comportamento novo por algum tempo, enquanto a força de vontade dura. Mas no momento em que relaxa, o elástico volta, porque a identidade não mudou. E a identidade sempre puxa o comportamento de volta para corresponder a ela. A mudança só se torna permanente quando a própria identidade muda, porque aí não existe mais elástico puxando de volta. O novo comportamento passa a ser a expressão natural de quem a pessoa agora é. Napoleão Hill documentou que era exatamente essa razão pela qual a maioria das tentativas de mudança falhava. As pessoas focavam no comportamento, na superfície, e ignoravam a identidade, a raiz. E enquanto a raiz permanecia a mesma, os galhos sempre voltavam a crescer da mesma forma. Vamos tornar isso concreto, porque é fácil reconhecer na própria vida. Pense na pessoa que repete, eu sou desorganizado. Ela pode comprar a melhor agenda, instalar os melhores aplicativos, criar os melhores sistemas. Por alguns dias, tudo funciona. Mas como no fundo ela continua se vendo como uma pessoa desorganizada, ela vai, sem perceber, abandonar a agenda, esquecer o sistema e voltar à desordem. Não por falta de ferramentas, mas porque a ferramenta contradiz a identidade. E a identidade sempre vence a ferramenta. Ou pense na pessoa que diz, eu não sei guardar dinheiro. Ela pode ganhar mais, receber uma quantia inesperada, fazer um orçamento impecável. Mas como se enxerga como alguém que não guarda dinheiro, vai encontrar inconscientemente uma forma de gastar, de dissipar, de voltar ao ponto onde sempre esteve. O dinheiro extra não muda nada de forma duradoura, porque a identidade de quem não guarda dinheiro sempre reconstrói a mesma situação financeira. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que genuinamente se enxerga como organizada mantém a ordem sem esforço aparente, porque a organização é apenas a expressão de quem ela é. A pessoa que se enxerga como alguém que cuida do próprio dinheiro guarda naturalmente, sem lutar contra si mesma, porque guardar é o que corresponde à identidade dela. Em todos esses casos, o comportamento não é a causa, é a consequência. A causa é sempre a identidade subjacente. Napoleão Hill observava que, uma vez que você entende isso, deixa de fazer sentido gastar toda a energia tentando forçar comportamentos, e passa a fazer sentido investir essa energia onde ela realmente produz mudança duradoura, na transformação de quem você acredita ser. Diga agora em voz alta, eu mudo quem eu acredito ser, e o meu comportamento segue. Mais uma vez, eu mudo quem eu acredito ser. E mais uma vez, a minha identidade governa a minha vida, e eu escolho a minha identidade.
O segundo elemento é o que Napoleão Hill chamava de decisão de identidade. Ele observou que a mudança interna profunda começava com uma decisão, mas não uma decisão sobre o que fazer, e sim uma decisão sobre quem ser. Havia um momento nas histórias de transformação que ele estudava em que a pessoa simplesmente decidia ser diferente. Não decidia fazer coisas diferentes, decidia ser uma pessoa diferente. E essa decisão de identidade era o ponto de partida de tudo. A diferença entre decidir fazer e decidir ser é enorme. Quem decide fazer exercício está sempre lutando contra si mesmo, porque continua sendo uma pessoa que não gosta de exercício tentando fazer exercício. Quem decide ser uma pessoa saudável não luta da mesma forma, porque o exercício passa a ser simplesmente o que uma pessoa saudável faz, uma expressão de quem ela é, e não uma batalha contra quem ela é. A decisão de identidade muda a relação com o comportamento, transformando a luta em expressão natural. Napoleão Hill documentou que essa decisão de identidade era o verdadeiro início de toda transformação duradoura, e que ela precedia qualquer mudança de comportamento. Primeiro, a pessoa decidia quem seria, e então o comportamento se ajustava a essa decisão, em vez do contrário. Ele observava um detalhe importante sobre essa decisão: ela não precisava ser precedida de nenhuma evidência. Este é um ponto que confunde muita gente. As pessoas acham que só podem se declarar disciplinadas depois de anos de disciplina, que só podem se enxergar como prósperas depois de prosperarem, que a identidade precisa ser conquistada antes de ser assumida. Napoleão Hill descobriu que era o contrário. A identidade era assumida primeiro, como uma decisão, e depois confirmada pela ação. A pessoa se declarava disciplinada e então agia de forma disciplinada para confirmar a declaração, não o inverso. Isso pode parecer estranho, quase como se auto-enganar, mas Napoleão Hill explicava que não era. A decisão de identidade não era uma mentira sobre o presente, era uma escolha sobre o futuro, uma direção assumida. Quando você decide ser uma pessoa disciplinada, você não está mentindo que já é perfeitamente disciplinado. Está escolhendo tornar-se e assumindo essa direção como sua identidade a partir de agora. E é essa escolha assumida que passa a orientar o comportamento na direção da nova identidade. Ele comparava um escultor diante de um bloco de pedra. O escultor não espera a estátua aparecer para começar a esculpir. Ele decide que aquele bloco será uma estátua, assume essa decisão, e então cada golpe do cinzel confirma e realiza a decisão que já foi tomada. A identidade funciona da mesma forma. Você decide quem será, e então cada ação é um golpe do cinzel que vai revelando aos poucos a pessoa que você decidiu se tornar. O terceiro elemento é o que Napoleão Hill chamava de construção da nova identidade através de evidências. Ele observou que decidir ser diferente era o começo, mas não bastava. A nova identidade precisava ser construída, e ela se construía através do acúmulo de pequenas evidências, de pequenas ações que confirmavam a nova identidade, até que ela se tornasse real e sólida. Cada vez que a pessoa agia de acordo com a nova identidade, ela entregava a si mesma uma prova de que aquela identidade era verdadeira, e essas provas se acumulavam. No começo, a nova identidade parecia frágil, quase uma pretensão, porque ainda não havia evidências. Mas a cada ação alinhada, uma nova evidência era adicionada, e a identidade ia ficando mais sólida, mais real, mais inquestionável. Até que chegava um ponto em que ela deixava de ser uma decisão e se tornava simplesmente um fato, sustentado por centenas de evidências acumuladas. Napoleão Hill observava que o tamanho de cada evidência importava menos do que a frequência delas. Uma pessoa não constrói a identidade de disciplinada com um único ato heróico de disciplina, mas com muitos pequenos atos disciplinados repetidos ao longo do tempo. Cada pequeno ato conta como uma evidência, e é a quantidade acumulada de evidências que convence a mente, no nível mais profundo, de que aquela é realmente a nova identidade. Por isso ele valorizava tanto as pequenas ações consistentes acima dos grandes gestos isolados. O grande gesto impressiona,
mas não convence a mente de nada duradouro. A repetição de pequenos atos sim. E ele fazia uma observação prática sobre isso. No começo da construção de uma nova identidade, é melhor escolher ações pequenas o suficiente para serem realizadas todos os dias sem falha, do que ações grandes que serão feitas de vez em quando. Porque a consistência das evidências é o que constrói a identidade, e a consistência só é possível com ações pequenas o bastante para serem sustentadas. Cada dia em que a evidência é entregue fortalece a identidade, enquanto cada falha a enfraquece. Por isso, o caminho mais seguro é garantir a entrega diária da evidência, mesmo que pequena, em vez de arriscar tudo em ações grandes e insustentáveis. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve, que vem tentando mudar apenas o comportamento sem nunca mudar quem você acredita ser, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento é o que Napoleão Hill chamava de desconforto da transição de identidade. Ele observou que mudar de identidade gerava um desconforto específico, que a maioria das pessoas interpretava erroneamente como sinal de que estava fazendo algo errado, quando na verdade era sinal de que estava fazendo exatamente o certo. Quando você começa a agir como uma pessoa diferente da que sempre foi, existe uma sensação de estranheza, de não estar sendo você mesmo, de estar fingindo. Essa sensação é natural e esperada. Ela acontece porque a nova identidade ainda não tem evidências suficientes para parecer real, enquanto a antiga tem uma vida inteira de evidências. Então, no começo, a nova identidade parece falsa, e a antiga parece verdadeira. Mesmo que a nova seja aquela que você escolheu, e a antiga seja aquela que você quer deixar. Napoleão Hill documentou que atravessar esse desconforto, continuar agindo como uma nova pessoa, mesmo sentindo que está fingindo, era exatamente o que construía as evidências que, com o tempo, tornavam a nova identidade real. O desconforto não era sinal de erro, era sinal de crescimento, o sinal de que a transição estava realmente acontecendo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala dessa novidade que substitui o antigo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Tudo se fez novo. A transformação descrita não é um ajuste na superfície, é uma novidade profunda, uma nova identidade que substitui a antiga. E toda transição do velho para o novo passa por esse período em que o novo ainda não se consolidou, mas já começou. Napoleão Hill aprofundava a compreensão desse desconforto de uma forma que ajuda muito na prática. Ele dizia que o desconforto de agir como a nova pessoa era, na verdade, uma boa notícia disfarçada, porque era prova de que você estava realmente saindo da zona da identidade antiga. Se agir como a nova pessoa fosse confortável desde o primeiro dia, significaria que não havia mudança nenhuma acontecendo, que você continuava dentro do território conhecido. O desconforto é o pedágio da fronteira entre quem você era e quem você está se tornando. E ele observava que a maior parte das pessoas desistia exatamente nesse pedágio. Elas começavam a agir de forma diferente, sentiam o desconforto, interpretavam esse desconforto como um sinal de que aquilo não era para elas, de que estavam forçando algo antinatural. E voltavam para a identidade antiga, onde tudo era confortável, sem entender que o desconforto não era o sinal de que deviam parar, mas precisamente o sinal de que estavam no caminho certo, atravessando a fronteira. Napoleão Hill recomendava reinterpretar completamente esse desconforto. Em vez de senti-lo e pensar isso não sou eu, a pessoa deveria senti-lo e pensar isso é o que a mudança sente. É assim que se sente estar se tornando alguém novo. E essa reinterpretação fazia toda a diferença, porque transformava o desconforto de um motivo para desistir em uma confirmação de que a transformação estava realmente em curso. O mesmo sentimento, interpretado de forma oposta, produzia resultados opostos,
desistência ou perseverança. O quinto elemento é o que Napoleão Hill chamava de reorganização do exterior como consequência. Ele observou que, uma vez que a identidade interna mudava e se consolidava, o exterior começava a se reorganizar naturalmente para corresponder a ela. Não de forma mágica, mas através das decisões diferentes que uma pessoa diferente toma. A nova identidade leva a novas escolhas. As novas escolhas levam a novos resultados. E os novos resultados reorganizam, com o tempo, toda a vida exterior. Uma pessoa que mudou internamente para se tornar disciplinada vai naturalmente tomar decisões disciplinadas, e essas decisões vão construir ao longo do tempo uma vida organizada. Não porque ela se forçou a organizar a vida, mas porque a vida organizada é a consequência natural de uma identidade disciplinada. O exterior segue o interior. Primeiro a pessoa muda, depois a vida muda. Nessa ordem, sempre nessa ordem. Napoleão Hill documentou que inverter essa ordem, tentar mudar a vida antes de mudar a pessoa, era a razão pela qual tantas tentativas de mudança falhavam. O sexto elemento é o que Napoleão Hill chamava de alinhamento entre a nova identidade e o ambiente. Ele observou que, embora a mudança começasse no interior, o ambiente ao redor exercia uma pressão constante para manter a pessoa na identidade antiga. As pessoas próximas estavam acostumadas com a versão antiga de você, tinham expectativas baseadas nela, e muitas vezes, sem má intenção, resistiam à sua mudança, porque a sua mudança as forçava a se ajustarem também. Napoleão Hill documentou que essa resistência do ambiente era um dos maiores obstáculos à consolidação da nova identidade, e que muitas pessoas voltavam à identidade antiga não por escolha própria, mas pela pressão de um ambiente que insistia em tratá-las como a pessoa que elas eram antes. Quando todos ao seu redor continuam esperando que você seja quem você sempre foi, é difícil sustentar quem você está se tornando. Por isso, ele considerava importante, uma vez iniciada a mudança interna, buscar deliberadamente ambientes e pessoas que apoiassem e refletissem a nova identidade, em vez daqueles que insistiam em ancorar a pessoa no passado. Não era sobre abandonar todos os antigos vínculos, mas sobre buscar conscientemente também a companhia de quem enxergava e reforçava a nova versão que a pessoa estava construindo. O ambiente certo acelerava a consolidação da nova identidade, enquanto o ambiente errado a puxava constantemente de volta. Diga agora em voz alta: eu busco ambientes que refletem quem eu estou me tornando, não quem eu era. Repita comigo: eu busco ambientes que refletem quem eu estou me tornando. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleão Hill registrou, porque ela mostra a mudança de dentro para fora de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que havia tentado mudar de vida inúmeras vezes, sempre da mesma forma e sempre com o mesmo resultado. Ela mudava as circunstâncias externas, adotava novos hábitos, criava novos sistemas, e por um tempo tudo parecia diferente. Mas inevitavelmente, depois de algumas semanas ou meses, ela voltava exatamente ao ponto de partida, aos mesmos padrões, aos mesmos resultados. E ela concluía, com desânimo crescente, que talvez fosse incapaz de mudar, que talvez estivesse condenada a ser sempre a mesma. Napoleão Hill documentou que essa pessoa havia focado, em todas as tentativas, exclusivamente no comportamento e nas circunstâncias, e nunca na identidade. Ela tentava fazer coisas de pessoa bem-sucedida, mas continuava acreditando, no fundo, ser uma pessoa fracassada. E essa crença profunda sempre reconstruía o fracasso. Não importa quantos comportamentos novos ela adotasse na superfície, o elástico sempre voltava, porque a identidade nunca mudou. O ponto de virada, segundo o relato registrado, veio quando alguém a ajudou a entender que ela estava tentando mudar na direção errada. Que enquanto ela se enxergasse como uma pessoa fracassada, todos os comportamentos de sucesso seriam temporários, sempre sabotados pela identidade subjacente. E que o trabalho real não era mudar o que ela fazia, mas mudar quem ela acreditava ser.
Essa pessoa começou então um trabalho diferente. Em vez de focar em novos hábitos, focou em construir uma nova identidade. Passou a agir deliberadamente como a pessoa que ela queria se tornar, mesmo sentindo que estava fingindo no começo. Colecionou, dia após dia, pequenas evidências dessa nova identidade. Atravessou o desconforto de se sentir falsa. E lentamente, ao longo de meses, algo mudou de forma profunda. A nova identidade parou de parecer fingimento e passou a parecer real. E quando isso aconteceu, a vida exterior dela começou a se reorganizar sozinha, sem o esforço desesperado de antes. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleão Hill, era: "Eu passei anos tentando mudar a minha vida sem mudar a mim mesmo. E a minha vida sempre voltava, porque eu sempre voltava. No dia em que finalmente mudei quem eu era por dentro, a minha vida se reorganizou sozinha, como se estivesse apenas esperando eu me tornar a pessoa capaz de vivê-la." Napoleão Hill registrou também um detalhe do processo dessa pessoa que ele considerava especialmente instrutivo. Ela contou que o momento mais difícil de toda a transformação não foi nenhuma ação externa, mas um momento interno específico, um momento em que ela precisou parar de se apegar à própria história de fracasso. Porque ela havia, ao longo dos anos, construído uma identidade inteira em torno de ser alguém que tentava e não conseguia. E essa identidade, por mais dolorosa que fosse, era familiar, era conhecida, era dela. Abrir mão dessa história de fracasso foi como abrir mão de uma parte de si mesma. E isso gerou um luto inesperado. Ela percebeu que uma parte dela tinha apego à própria história de vítima, porque essa história oferecia conforto. Enquanto ela fosse alguém que não conseguia, ela não precisava assumir o risco de tentar de verdade e falhar. A identidade de fracasso a protegia do risco do sucesso. Napoleão Hill considerava essa observação profunda, porque revelava por que tantas pessoas resistem a mudar de identidade, mesmo quando a identidade antiga as faz sofrer. Não é que elas gostem do sofrimento. É que a identidade antiga, por mais limitante que seja, oferece uma segurança conhecida. E a nova identidade, por mais desejável, exige abrir mão dessa segurança e assumir o risco de se tornar alguém capaz, de quem então se espera resultado. Atravessar esse luto da identidade antiga, segundo ele, era uma das partes mais difíceis e mais decisivas de toda a transformação verdadeira. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a definição da nova identidade. Antes de definir o que você quer fazer ou ter, defina quem você quer ser. Descreva com clareza a identidade da pessoa que naturalmente teria a vida que você deseja, como ela pensa, como ela age, no que ela acredita sobre si mesma. Napoleão Hill documentou que essa definição da identidade-alvo era o ponto de partida, porque dá à mente um modelo claro de quem se tornar, e todo o resto flui dessa definição. A segunda prática é a pergunta da identidade. Diante de cada decisão, em vez de perguntar o que devo fazer, pergunte o que a pessoa que eu decidi ser faria nesta situação. Essa pergunta desloca o foco do comportamento para a identidade, e faz com que cada decisão se torne uma oportunidade de agir de acordo com a nova identidade, construindo mais uma evidência dela. Napoleão Hill observou que essa simples mudança de pergunta transformava a forma como a pessoa tomava decisões. A terceira prática é a coleta deliberada de evidências. Todos os dias, haja de forma alinhada com a nova identidade, e reconheça conscientemente cada ação como uma evidência de quem você está se tornando. Não subestime as pequenas ações. Cada uma delas adiciona uma prova, e é o acúmulo dessas provas que torna a nova identidade sólida e real. Napoleão Hill documentou que a construção da identidade era feita de muitas pequenas evidências acumuladas, não de um único grande gesto. Quero pausar aqui.
Esse processo completo de mudar de dentro para fora, de construir uma nova identidade que reorganiza toda a sua vida, com exercícios estruturados para cada elemento que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é a travessia consciente do desconforto. Quando você sentir aquela sensação de estar fingindo, de não ser você mesmo, ao agir como uma nova pessoa, reconheça essa sensação como sinal de que a transição está acontecendo, e não como sinal de erro. Continue agindo como uma nova identidade, mesmo no desconforto, sabendo que é exatamente essa travessia que constrói a realidade da nova identidade. Napoleão Hill observou que quem interpretava o desconforto como erro desistia, e quem o interpretava como crescimento atravessava e se transformava. A quinta prática é a paciência com a reorganização exterior. Entenda que, depois que a identidade interna muda, o exterior leva tempo para se reorganizar. Não espere que a vida mude imediatamente. Confie que, se a identidade mudou de verdade, as decisões diferentes que você agora toma vão, com o tempo, reorganizar a sua vida exterior. Napoleão Hill documentou que essa paciência era essencial, porque muitas pessoas mudavam por dentro, mas desistiam antes de o exterior ter tempo de se reorganizar em resposta. A sexta prática é a curadoria do ambiente. Busque deliberadamente, uma vez iniciada a sua mudança interna, ambientes e pessoas que reflitam e reforcem a nova identidade que você está construindo, em vez daqueles que insistem em te tratar como quem você era. Não se trata de abandonar todos os vínculos antigos, mas de buscar conscientemente também a companhia de quem enxerga e apoia a sua nova versão. Napoleão Hill documentou que o ambiente certo acelerava a consolidação da nova identidade, enquanto o ambiente que insistia em te ancorar no passado a puxava constantemente de volta. Escolher deliberadamente onde e com quem você passa o seu tempo é escolher que versão de você é reforçada todos os dias. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo o que discutimos até aqui. Napoleão Hill observou, ao longo de décadas, que a descoberta de que a mudança acontece de dentro para fora produzia uma libertação profunda, mas também uma responsabilidade profunda. A libertação vinha de entender que a pessoa não precisava esperar as circunstâncias mudarem para começar a mudar. Ela podia começar agora, por dentro, independentemente de qualquer coisa externa. O poder de mudar estava inteiramente nas mãos dela, na decisão de quem ser, que ninguém e nada podia impedir. Mas junto com essa libertação, vinha uma responsabilidade que muitas pessoas preferiam evitar. Porque, se a mudança acontece de dentro para fora, então a pessoa não pode mais culpar as circunstâncias externas pela vida que tem. A vida exterior passa a ser vista como reflexo de quem ela é interiormente. E isso significa que mudar a vida exige mudar a si mesmo, o que é muito mais difícil e muito mais desconfortável do que culpar o mundo lá fora. Napoleão Hill documentou que muitas pessoas resistiam a essa verdade justamente porque ela retirava as desculpas e colocava toda a responsabilidade e todo o poder nas mãos da própria pessoa. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, aponta para onde está a raiz de tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Do coração, do interior, procedem as saídas da vida, tudo que se manifesta no exterior. Por isso, o texto manda guardar o coração acima de todas as coisas, porque é ali, no interior, que a vida exterior é determinada. Quem cuida do interior está cuidando da raiz de onde tudo mais brota. Napoleão Hill fazia uma observação adicional sobre essa raiz que vale guardar. Ele dizia que a pergunta mais transformadora que uma pessoa podia se fazer não era o que eu quero ter, nem o que eu quero fazer, mas quem eu quero me tornar. Porque a resposta a essa pergunta determinava tudo mais. Quem você se torna define o que você faz, e o que você faz define o que você tem. A ordem é sempre essa: ser, fazer, ter.
E a maioria das pessoas inverte, tenta primeiro ter, depois fazer, e nunca chega ao ser, que é justamente onde tudo começa. Ele observava que essa inversão era a causa de uma infelicidade muito comum. As pessoas perseguiam o ter, acreditando que ele traria a transformação. E quando finalmente conseguiam o que queriam, descobriam que continuavam sendo as mesmas por dentro, com os mesmos vazios, os mesmos padrões, os mesmos problemas, agora apenas com mais recursos. Porque o ter nunca transforma o ser. É o ser que transforma tudo mais. E quem persegue a mudança pela via do ter está construindo pela ordem errada, começando pelo telhado em vez do alicerce. Por isso, Napoleão Hill insistia que toda transformação real precisava começar pela pergunta do ser, não o que eu quero mudar na minha vida, mas quem eu preciso me tornar para que essa vida seja a consequência natural de quem eu sou. Essa era a pergunta que colocava a pessoa na ordem certa, trabalhando na raiz em vez de nos galhos, no alicerce em vez do telhado. Existe ainda uma última observação que Napoleão Hill considerava essencial. Ele deixava claro que mudar de dentro para fora não significava ignorar completamente as ações externas, ficar apenas pensando em ser diferente sem fazer nada. Ao contrário, as ações externas eram essenciais. Mas o papel delas era diferente do que a maioria imaginava. Elas não eram a mudança em si, eram as evidências que construíam a nova identidade. Você age como a nova pessoa não para forçar a mudança de fora para dentro, mas para fornecer à sua mente as provas de que a nova identidade é real. A ação serve à identidade, não a substitui. Interior e exterior trabalham juntos, mas na ordem certa. A decisão de identidade vem primeiro, e a ação a confirma e a solidifica. Napoleão Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a diferença entre as transformações que duravam e as que voltavam atrás estava sempre na direção da mudança. As que tentavam mudar de fora para dentro voltavam, porque a identidade não mudada sempre reconstruía a vida antiga. As que mudavam de dentro para fora duravam, porque a nova identidade reorganizava naturalmente todo o resto. E que qualquer pessoa podia escolher a direção certa, começando não por mudar a vida, mas por mudar quem ela decidia ser. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu mudo de dentro para fora, começando por quem eu decido ser, e a minha vida se reorganiza como consequência. Eu entendo que a minha identidade governa o meu comportamento, então eu mudo a identidade e o comportamento segue. Eu construo a minha nova identidade através de pequenas evidências acumuladas todos os dias. Eu atravesso o desconforto de me sentir diferente, sabendo que ele é o sinal de que a transformação está acontecendo. Eu sou paciente com a reorganização da minha vida, confiando que o exterior segue o interior. Eu começo meu dia vencendo, porque decidi ser diferente por dentro, e não apenas por fora. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleão Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que quase ninguém que voltou ao ponto de partida voltou por falta de esforço. A esmagadora maioria voltou porque tentou mudar a vida sem mudar a si mesma. E a pessoa não mudada sempre reconstrói a vida antiga. A transformação que dura sempre começou no lugar que a maioria ignora, no interior, na identidade, na decisão de quem ser. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária, e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você,
o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo, e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários, eu mudo de dentro para fora. Curta esse vídeo se você entendeu, enquanto ouvia, que talvez venha tentando mudar na direção errada, de fora para dentro, a vida toda. Compartilhe com alguém que já tentou mudar tantas vezes e sempre voltou ao mesmo lugar, sem saber que a mudança precisa começar no interior. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã com mais uma evidência da nova identidade, com mais um passo na mudança que começa de dentro. A sua vida exterior sempre foi o reflexo de quem você é por dentro. A diferença a partir de hoje é que você decidiu mudar a raiz, e não apenas os galhos.